Nessa primeira aula de eletroquímica, nós vamos estudar o conceito de reações de oxirredução e número de oxidação e redução, o NOx. Vamos lá, pessoal! Reações de oxidação e redução são reações onde ocorre transferência de elétrons. As aplicações são muitas no nosso dia a dia, como pilhas, baterias, portão enferrujado. Na reação de oxirredução, um átomo perde elétron e o outro recebe. A quantidade de elétrons transferida no sistema, no total, vai ter que ser a mesma. O átomo que perde o elétron é chamado de íon positivo ou cátion. Já o átomo que recebe o elétron é o íon negativo ou ânion. Aqui o íon positivo foi formado a partir do átomo neutro lítio, que é da família 1A, possui número atômico 3, ou seja, 3 prótons no núcleo. Ele perdeu um elétron, então do lado dos produtos da reação química que eu tenho, a saída de um elétron, ele se tornou lítio+, porque perdeu um elétron da camada de valência. O número atômico, o número de prótons, continua o mesmo. Já o íon negativo, o ânion, ele foi formado a partir do flúor da família 7A ou 17A. O número atômico dele é 9, ou seja, ele possui 9 prótons no núcleo. Ele recebeu um elétron, então há um elétron entrando aqui na reação química do lado dos reagentes para formar o íon negativo, ânion, fluoreto menos F-. Eu coloco essa carga negativa aqui em cima na representação do símbolo do elemento químico. Uma das aplicações da eletricidade são as pilhas galvânicas ou voltaicas, em homenagem à volta. As pilhas são dispositivos espontâneos, porque a hora que eu conecto os eletrodos por um fio condutor, espontaneamente ocorre a passagem da corrente elétrica. Corrente elétrica são elétrons, são cargas negativas em movimentos. Daí a definição, corrente elétrica é carga por tempo, gerando então energia no sistema. Um dos primeiros cientistas que estudou a corrente elétrica foi o Galvani, italiano, físico, filósofo, professor de anatomia em Bolonha. Ele dissecou uma rã e colocou ganchos e pendurou ganchos de latão nas perninhas da rã, observando então a contração muscular. Ele foi um dos primeiros cientistas a introduzir o conceito de eletricidade no sistema nervoso. Ele concluiu que esse movimento de contração muscular era proveniente da eletricidade animal. Em 1800, Volta, discordando de Galvani, construiu a primeira pilha, onde ele empilhou placas de cobre e zinco. Entre elas, ele colocou cartões umedecidos com salmoura, fechou o circuito, construindo a primeira pilha, provando então que a corrente elétrica era proveniente dos metais. Conceito de número de oxidação NOx. O NOx é a carga que o átomo pode adquirir em uma ligação química. Ele pode adquirir porque, se for um composto molecular, não é uma carga efetiva, não é uma carga propriamente dita, é um deslocamento de cargas. Como nós temos aqui o caso da água, onde eu tenho oxigênio vermelho e as bolinhas brancas são os hidrogênios, o oxigênio muito mais eletronegativo do que os hidrogênios na molécula de água, ele vai puxar para si os elétrons que estão sendo compartilhados
compartilhados aqui com o hidrogênio. Essa ligação é uma ligação covalente entre O, oxigênio, e hidrogênio, OH. Mas esse compartilhamento de elétrons não é igual, é desigual. Os elétrons passam a maior parte do tempo deles ao redor do átomo mais eletronegativo, que é o caso do oxigênio, ficando assim o hidrogênio com uma carga, um deslocamento de cargas aqui positivo. A gente possui um delta, o delta minúsculo, um delta mais. Para a outra ligação, nós temos o mesmo comportamento. Então, o parzinho de elétrons passando a maior parte aqui ao redor do átomo de oxigênio, ele ficando então com uma carga parcial 2-. Já para os compostos iônicos, a carga, o NOx do átomo é a carga do íon, como por exemplo, o sódio mais, ele tem carga 1+, o NOx dele é 1+. Para o ânion cloreto, a carga dele é 1-, então o NOx dele também é 1-. Tabela de número de oxidação NOx. Essa tabela ela serve para eu determinar o NOx dos elementos nas substâncias. Por exemplo, para substâncias simples, como é o caso do gás hidrogênio H2, gás oxigênio O2, ferro metálico Fe, alumínio metálico Al, carbono, grafite e diamante. Substâncias simples, NOx 0. Substâncias simples são aquelas que eu tenho somente um elemento formando a substância na fórmula química da substância, tá certo? Substâncias compostas, eu preciso determinar o NOx de cada elemento, como por exemplo, os elementos da família 1A têm NOx mais 1, como lídio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio, incluindo aqui com NOx mais 1 a prata Ag+, e o íon amônio NH4+. Para os elementos da família 2A, NOx mais 2, berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio, incluindo aqui com NOx mais 2 o zinco e o cádmio. Para elementos da família 3A, somente para o alumínio, que tem caráter metálico, NOx mais 3. Para os ametais, oxigênio nos compostos, o NOx dele é -2, porque ele é da família 6A, ganha 2 elétrons para ficar com 8 na camada de valência, então o oxigênio é NOx -2, exceção para o oxigênio formando peróxidos, como a água oxigenada. Na água oxigenada, o oxigênio está compartilhando elétrons com ele mesmo. Então, nesse caso, o NOx é -1. Para a família 6A, enxofre, selênio, telúrio e polônio, NOx -2. Família 7A ganha um elétron, NOx -1. Flúor, cloro, bromo, iodo e astato. O hidrogênio combinado com a metal tem NOx mais 1. Porém, quando ele se combina com metais, ele forma hidretos. Daí o NOx dele ser -1, como é o caso do NaH e cálcio H2. Cálculo do número de oxidação. Vamos ver alguns exemplos. Vamos começar aqui pelo ácido sulfúrico, H2SO4. Começo sempre pelo elemento do lado direito. No caso do ácido sulfúrico, aqui é o oxigênio. Eu vou na tabela periódica, óleo, a família do oxigênio é 6A, então ele precisa receber 2 elétrons para ficar com 8 na camada de valência, segundo a regra do octeto. Então, o oxigênio tem carga -2. Vou agora para o elemento da esquerda, deixando por último o elemento central, porque o elemento central é aquele que equilibra as cargas, estabilizando a molécula. Então, o hidrogênio tem NOx mais 1.
Vou fazer a somatória de cargas aqui para determinar a carga do enxofre. O ácido sulfúrico é uma molécula neutra, não tem nenhuma carguinha aqui em cima na molécula. Então, a somatória tem que dar 0. Hidrogênio, cada átomo de hidrogênio tem NOx mais 1. Tenho 2 átomos de hidrogênio, então tenho um total de carga mais 2 para o hidrogênio. O enxofre é X, eu vou determinar. O oxigênio, cada átomo de oxigênio tem NOx menos 2. Eu tenho 4 átomos de oxigênio, totalizando um total de menos 8. Então, qual deverá ser o valor de X para que a somatória seja 0? X é igual a mais 6, porque mais 6 mais 2 dá mais 8, com menos 8 resulta em 0. A fórmula estrutural, então, do ácido sulfúrico, onde aqui eu tenho dativas, eu tenho oxigênio, hidrogênio, enxofre, o enxofre estabilizando essa molécula como átomo central. Já para o ácido clorídrico, eu tenho 2 elementos somente na fórmula química. Começo pelo da direita, o cloro, família 7A, NOx menos 1, hidrogênio, NOx mais 1. A fórmula molecular, então, deslocamento de cargas negativa, menos 1 para o cloro, mais 1 para o hidrogênio. A água oxigenada é um peróxido, é o único exemplo de exceção para o oxigênio que eu devo conhecer. O oxigênio na água oxigenada tem NOx menos 1 ou hidrogênio mais 1. Isso acontece porque, olha, a fórmula estrutural oxigênio está compartilhando elétrons com oxigênio nos peróxidos. Então, ele só vai puxar a carga do hidrogênio, daí o NOx do oxigênio nos peróxidos ser menos 1. Fica aqui para vocês um exercício com os itens de A até K para vocês determinarem o NOx de cada elemento químico nas substâncias. Esse exercício será corrigido em outro vídeo. Vamos lá, pessoal! Terminamos aqui essa aula de eletroquímica envolvendo o conceito de reações de oxirredução e o número de oxidação NOx. Agradeço a participação de todos. Até mais!